Seja bem-vindo a mais uma aula Instituto Consuplan. Hoje você vai poder riscar esse pedacinho do seu edital. Sequências lógicas envolvendo números, letras e figuras. É uma questão que vai trabalhar bastante interpretação. Se você não fizer a interpretação correta do padrão de formação da sequência, você não vai conseguir resolver. E um pouco de visão espacial. De você conseguir literalmente rotacionar uma figura na sua cachola. Então, já tira aquele print da tela para você guardar essa questão para poder refazer em outro momento. Uma questão Instituto Consuplan, do ano de 2023, para o cargo de motorista da Prefeitura de Astolfo Dutra. Uma sequência de 4 triângulos retângulos foi formada pela reflexão do triângulo anterior, tomando como eixo de simetria um de seus lados. Considere que cada lado do triângulo só poderá ser usado uma vez como eixo de simetria, e que na sequência a seguir, 2 dos 3 lados já foram usados. Podemos afirmar que a quarta figura da sequência não é uma questão tão simples assim, tá? Ela exige um pouquinho de familiaridade com alguns termos. Nesse caso, o de simetria. Vou tentar dar uma ideia intuitiva para você do que seria uma simetria em relação a um certo eixo, a um certo segmento. Você conhece o plano cartesiano? Você traça 2 eixos ortogonais, né? Ou seja, são 2 retas que se cruzam formando um ângulo de 90 graus. E aí, vamos pensar. Eu vou dizer que eu tenho um gráfico que é simétrico em relação ao eixo y. Mas aí uma função que é simétrica em relação ao eixo y. Um exemplo é uma parábola, né? Pensar numa função x ao quadrado, por exemplo, ela vai ser simétrica em relação ao eixo y. Vou usar o recurso que eu tenho aqui. Eu não sei se eu consigo espelhar. Eu não consegui espelhar, mas aqui é a ideia. Ó. É claro que desenhando manualmente é mais difícil obter, mas a ideia é que essa curva vai ser totalmente idêntica a essa daqui. E é como se o eixo y, quando eu falo que essa função é simétrica em relação ao eixo y, é como se ele espelhasse essas metades. Então eu pego essa metade e espelho ela no eixo y. Aí o resultado é esse aqui. Então eu digo que ela tem uma simetria em relação ao eixo y. E se eu tivesse essa curva aqui mais ou menos e quisesse refleti-la no eixo x? Ou seja, quisesse que ela construísse um gráfico simétrico ao eixo x. É como se eu pegasse esse pedaço aqui e espelhasse ele no eixo x. Então aqui eu teria uma curva idêntica de baixo, só que refletida no eixo x. Nesse caso aqui, particularmente, não se trata mais de uma função, mas explica e ilustra um exemplo de simetria em relação a um certo eixo. Então essa é uma ideia intuitiva do que é simetria. Um triângulo tem 3 lados. E ele fala, cada lado do triângulo só poderá ser usado uma vez como eixo de simetria. Então, o que isso quer dizer? Do primeiro para o segundo elemento da sequência, eu escolhi um dos lados do triângulo e espelhei esse triângulo nesse lado. Então, eu vou identificar esses lados como esse segmento vermelho e a hipotenusa. Esse cateto maior, vou fazer um segmento azul. E o cateto menor, um segmento verde. Percebe que do primeiro para o segundo, é como se eu fixasse o segmento vermelho e rotacionasse esse triângulo. Pego ele daqui, ó, desse vértice, e rotaciono para lá, com o segmento vermelho travado. No caso, a hipotenusa, né? E aí eu obtenho essa imagem de cá. Então, nessa imagem, ó, aqui está meu segmento vermelho, que é a hipotenusa desse triângulo. Aqui está o cateto maior e aqui está o cateto menor. Agora, para formar o próximo elemento, eu tenho que escolher um novo lado, não posso repetir, e aplicar a mesma ideia, e usar esse novo lado como um eixo de simetria. Eu vou travar esse lado e rotacionar esse triângulo. Então, do segundo para o terceiro, qual foi o lado que foi travado? Que foi usado como eixo de simetria?
Dessa vez foi o lado azul, né? Eu travei esse lado azul, peguei o triângulo aqui, ó, e rotacionei para lá. Percebe, ó, que o lado que é usado ele fica na mesma direção, né? A mesma inclinação e os outros que mudam. A hipotenusa está aqui em vermelho e o cateto pequeno está em verde aqui, ó. Então já usamos como simetria a hipotenusa, já usamos do segundo para o terceiro o cateto maior. Agora eu tenho que necessariamente usar o cateto menor como eixo de simetria. Então eu vou fixar esse segmento verde, vou pegar essa pontinha do triângulo, ó, e rotacionar para cá. Então vai ficar mais ou menos na mesma direção, né? Paralelo ali. Aqui vai ficar o cateto azul e aqui a hipotenusa. Então do terceiro para o quarto vai acontecer essa transformação. Minha quarta figura vai ter essa carinha aqui. Olhando nas alternativas, a gente fica com a letra C. Então é uma questão muito divertida, que exige muita criatividade para resolver e talvez mais ainda para tentar explicar a resolução. Espero que tenha ficado claro para você. E aqui estão 2 simulados para concursos da banca Instituto Consulplan, que vão acontecer em março. Para você que quer ter a chance de fazer um test drive da prova, com material elaborado com questões da própria banca e totalmente alinhado com o edital, essa é a chance. Então, para o cargo de técnico de controle interno do concurso de Nova Iguaçu, já temos 2 simulados cobrindo esse concurso, para esse cargo especificamente. E esse segundo simulado, essa segunda edição, está com uma promoção. Se você comprar até o fim do mês, você receberá um simulado bônus. Se você quiser saber mais detalhes, tem um vídeo específico sobre esse simulado, tanto o primeiro e o segundo. E a Instituto Consulplan também vai fazer o concurso para agente de combate às endemias e agente comunitário de saúde lá em Duque de Caxias, com provas também em março. Também já está disponível um simulado mais especificamente para o cargo de ACE. Os links vão estar aí na descrição. No mais, bons estudos e até a próxima.